Olá pessoal, boa tarde. Nessa tarde de sábado, 1h02, quase 3 minutos. Estamos com vocês até as 14 horas, no seu, no meu, no nosso programa Projeto de Vida. Hoje aqui com um entrevistado especial, que é o Caio Polizel. Nós vamos falar com ele, né? Você já conhece que ele sempre está dando aqui uma mensagem para a gente no Momento Autogestão. Hoje ele cá está, né? Ele justamente está dando esse apoio para nós. O tema que ele trouxe, que vai ser debatido conosco, é como realizar o balanço de vida pessoal. Sempre nós damos aí uma pergunta do dia. Antes de falar da pergunta do dia, a gente, só para você que está localizando, né, na RCI, o que é esse programa? O Projeto de Vida é um programa para você refletir quais são os seus valores, as suas metas, o que você pretende deixar nessa vida. Isso tudo parte de um pressuposto nosso de que essa vida não é a primeira, nem será a última. Então, quanto melhor a gente se programar e organizar e colocar metas e realizar coisas a favor nosso e dos outros, a gente acaba acelerando o processo evolutivo. Projeto de vida tem a ver com a programação existencial. É um nome mais técnico, por isso que nós chamamos muitas vezes de Proexis, e até temos um quadro que é Proexis no Mundo, né? Que você vai escutar conosco logo logo. Quem dá apoio para esse programa é a APEX, é a Associação Internacional da Programação Existencial. Nós estaremos com você até as 14 horas, sempre aqui na sua RCI. Bem, então hoje nós vamos fazer a pergunta do dia. A pergunta será: o que seria o princípio de sublimação seriexiológica? Então, seriexiológica tem a ver com série de existências. Então, qual seria o princípio de sublimação dessa série de existências? E exemplifique. Então, nós vamos explicar, pense um pouquinho no assunto, nós vamos explicar isso lá no final do nosso programa. E vamos com o momento de autogestão com o Caio Polizel. Mas hoje com diferencial, ao vivo. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje, em especial, aqui estamos ao vivo no programa, na Rádio RCI, com a oportunidade de conversar sobre diversos temas, mas nós vamos fazer algo diferente aqui. Aproveitar que o André é o nosso âncora aí, que faz todo o trabalho aqui do programa Projeto de Vida, e eu vou fazer essa entrevista do Momento Autogestão com ele. Eu vou aproveitar que ele está aqui na minha frente e vou tirar uma casquinha aqui do conhecimento dele. E aí eu queria começar, André, perguntando para você, e depois a gente faz uma correlação no final sobre as diretrizes de autogestão existencial. O que é para você ministrar esse programa? O que você pensa disso? Como surgiu? Traga aí para a gente, para os ouvintes saberem um pouco mais sobre este contexto. Olha, primeiro, é um grande prazer, né, até estar na APEX e estar aqui com vocês todos, né, participando. E detalhe, também é escutar o Caio todos os dias, né? Vocês estão escutando. Obrigado. A vozinha, já é tipo, o Caio já vai lá, qual que é de hoje que o Caio vai mandar, né? Então, eu acho que é por aí, ou seja, aproveitar as experiências. Eu sei que você é um pesquisador aí sério na área, tem um livro, a gente sempre procura divulgar o teu livro, né, que vende ali na Shopcons, mas não só pelo processo da venda, mas é que, de fato, ele é um livro que potencializa a gente buscar entender mais essas diretrizes da nossa existência, né, da autogestão. E o que eu vejo é que a grande oportunidade que a gente tem do ponto de vista de aqui estar trazendo pessoas do nosso grupo evolutivo, pessoas que são bacanas, que tenham coisas a dizer, nós somos os primeiros a aprender, não é? Muito bom. Então, eles trazem muitas coisas, assim como você hoje está trazendo, né, a sua vivência. Eu acho que a gente fica aqui, além de entrevistador, né, o âncora, nós somos os primeiros a aprender e tirar partido disso. Muito bom. É bem bacana porque a gente já falou isso um pouco em outros momentos. Quando a pessoa consegue definir
o seu projeto de vida, e por isso a gente até trouxe na discussão inicial do programa, né? Vamos fazer um programa sobre projeto de vida. Quando ela tem clareza dos seus projetos, e aí você está trazendo aqui um exemplo e ajudando as pessoas a falarem mais de seus projetos, facilita muito a gestão da pessoa. Facilita. Porque ela já sabe para onde ela está querendo se direcionar, e aí fica mais fácil ela pensar as áreas da vida, que a gente fala muito aqui nas diretrizes da autogestão, e encaminhar para lá. Né? Ela tem a clareza, eu sei o que eu quero fazer, você tem aqui, você definiu lá atrás e falou, eu vou fazer um programa para ajudar as pessoas a identificar os seus projetos. Isso entrou no seu dia a dia e você vê sentido naquilo. Exatamente. Então, o que é rico é assim, primeiro, quando eu defino o meu projeto de vida, vai facilitar. Segundo, quando eu começo a entender que existem, na autogestão existencial, um conjunto de áreas que eu posso observar estas áreas para que eu alcance os meus resultados, é um segundo ponto que eu vejo e que escuto muitas pessoas que têm praticado isso que a gente conseguiu colocar no livro, sendo exitosas, né? Porque ela começa a olhar e fala assim, poxa, eu tenho um guia aqui. Se eu fizer autopesquisa, se eu olhar a minha saúde holossomática, se eu observar as minhas percepções e para-percepções, que a gente embute algumas coisas a mais aqui, as relações pessoais, a questão profissional, a questão financeira, e aí fechando essa roda aí, a questão da assistência ou da interassistência, fica muito rico. Então, eu queria que você falasse um pouco, André, para a gente, essa relação da interassistência. Como que você percebe um programa como esse e o alcance assistencial ou interassistencial? O que a gente percebe é que todo tema, né, e o autor que vem com ele, que traz esse tema para nós, tem muito amparo, tem muita assistência, né? A gente percebe que é como se fosse, quando alguém aqui vem defender uma temática, aquilo você percebe que faz parte do projeto de vida daquela pessoa, né? Bacana. Então, é como se ela não estivesse sozinha. E com isso, a potência da assistência dela sobre nós, assim, e quando a gente está aqui buscando fazer uma mediação, e de alguma maneira tentando entender e aprofundar aquelas ideias, eu acho que todo mundo sai ganhando. Bacana. E ganha mesmo, né? Porque o movimento da assistência é um vai e vem, né? A gente acaba assistindo e sendo assistido ao mesmo tempo. Então, eu acho muito legal, muito rico essa sua consideração, porque quando a pessoa se predispõe a ser mais altruísta e menos egoísta, né? Olhar menos para o seu umbigo e olhar mais para o entorno, podendo fazer algo pelos outros, como é o que você faz aqui, e a equipe da Apex todos os sábados, é muito legal, porque a gente ganha muito com isso, né? Como você começou falando, né? Você está entrevistando e aprendendo. Exatamente, né? Eu falo que a Rosilma aqui, que está sempre dando apoio para a gente, né? Ela bate as fotos, ela organiza, ajuda a montar o cenário, e a gente percebe que, de fato, todos nós estamos ganhando. A falta de qualquer um de nós aqui faz diferença, porque, tipo, se a Rosilma não vem, a gente vê assim, poxa, olha, já o tempero daquele ambiente já foi alterado. Bacana. E aí, falando da autogestão especificamente, André, o que você acha que é o mais importante no seu dia a dia para você ter uma boa gestão da sua existência, do seu cotidiano? Olha, eu acho que o fundamental é aquela ideia que a gente sabe lá que o Sêneca já falava, que não há vento favorável se eu não sei para onde eu vou. Ótimo. Ter o mínimo de direção, de metas que eu tenho que cumprir naquela semana, eu acho que começa por aí. Porque eu vou chegar e falar assim, olha, essa semana ela vai findar, eu tenho que terminar o quê? Então, eu uso muito essa máxima. Por quê? Porque eu falo o seguinte, olha, se eu relaxei mais aquele dia, se eu fiquei cansado, se eu fui assistir televisão e eu perdi lá 1 hora, porque não era planejado isso, mas às vezes eu precisava, eu vou dormir 1 hora menos naquela noite, mas eu vou cumprir aquela meta estabelecida. Bacana. Então, eu vejo que essa autocobrança, de não deixar tipo assim, olha, beleza, eu relaxei ali, mas eu não vou chegar e vou empurrar isso para outra semana, ou não vou empurrar para 1 hora que der, se calhar eu faço. Não, acho que é por aí. Muito bom, muito bom. Bem bacana essa sua consideração, que a gente não pode procrastinar, né? Que é o termo exato para isso. Vai empurrando com a barriga e não vai fazendo aquilo que tem. Então, gente, para aqueles que nos acompanham, esse papo aqui, ele direciona para que você pense na gestão pessoal,
na sua organização pessoal. Uma das áreas que a gente trata muito na autogestão existencial é a questão da auto-organização, e às vezes você vai ter que mexer no seu tempo, mexer no seu cotidiano para atender às suas expectativas. Eu vou fazer um convite aqui para vocês que não assistiram algum dos momentos das edições do Momento Autogestão. Nós temos o canal da Apex que tem todos os momentos autogestão lá, é só acessar pelo YouTube, Momento Autogestão, e vocês terão acesso. Muito obrigado por terem participado desse Momento Autogestão e até a próxima semana. Você ouviu Momento Autogestão. É isso daí, pessoal. Você vê que o Caio não está de brincadeira. Nós vamos ficar agora com ele. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Você está aí no carro, você que está em casa, aproveite que estamos hoje com o Caio Polizel. O tema é como realizar balanço da vida pessoal. Vamos aqui apresentar o Caio, apesar de ele estar aqui conosco praticamente todos os sábados, né? Só que ele nunca é devidamente apresentado. Então, vamos apresentar. Ele é graduado em administração, especialista em gestão de RH e psicologia organizacional, mestre em administração, brasileiro natural de São Paulo, voluntário da Consologia desde o ano 2000, ele é docente lá desde 2003, autor de um livro Governança Corporativa no Ensino Superior, em 2013, autor e organizador do livro Diretrizes da Autogestão Existencial, em 2018. Tudo bem, Caio? Tudo bem, André. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Para quem está acompanhando desde o início, a gente precisa ser, poxa, mas vocês acabaram de falar junto? Mas é que como nós temos uma sessão que é muito bem redondinha e sempre funciona como um reloginho, a gente quis preservar o ouvinte que ele tenha o momento da autogestão, porque é uma coletânea de variáveis que o Caio traz. A gente percebe que isso tem a ver com o amparo de função dele, tem a ver com a programação existencial dele, o projeto de vida, em que é bom a gente dar valor, né? Ou seja, aproveitar a especialidade. Só que o Caio hoje veio justamente para falar do balanço. Então, Caio, vamos entender um pouquinho mais sobre, a partir desse momento, você pode falar para a gente como se realiza o balanço de vida? Muito bom, André. André, falar de balanço existencial, falar de como que é a realização de um balanço de vida, é algo que eu fico muito animado, assim como falar de autogestão existencial. Até porque os temas se resvalam, né? Quando a gente fala de fazer um balanço existencial, a gente precisa falar de áreas da vida também. Porque não tem como eu pensar, deixa eu ver o que aconteceu. Porque um balanço existencial, fazendo uma tradução simples, é um diagnóstico da nossa vida. Uhum. Então, é o que eu fiz ao longo do tempo, o que eu realizei até hoje, para entender se foi exitoso ou não. Se a gente fosse falar com uma correlação com uma conta corrente, se ela está superavitária, se ela tem recurso positivo, ou se ela está deficitária, se ela tem recurso negativo. Se eu acertei mais naquilo que eu vim fazendo ao longo da minha vida, ou se eu errei mais. E aí, Só aproveitando, desculpa. Você até como administrador, a gente sabe que uma empresa, ela faz praticamente todo ano, tem algumas que fazem até mais vezes, né? Uhum. Agora, trazer isso para a nossa vida, isso funciona? Funciona. O bom é que funciona, André. A empresa todo ano ela tem que fechar o seu balanço, né? O calendário dela. Uhum. Quando a gente começa a entender que fechar o balanço, o diagnóstico da nossa vida, nos proporciona e nos oportuniza um próximo passo diferente, aí começa a funcionar. Uhum. E as técnicas são muito parecidas, foi bom você perguntar, né? Você pode utilizar técnicas que se realizam um balanço de uma empresa nas técnicas que se realizam um balanço pessoal. Ou seja, não é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças e é muito bem compreendido pela média da população, quando ela começa a olhar e falar assim, tá bom, então deixa eu ver o que eu realizei, o que eu acertei, o que eu realizei, o que eu errei. Então, é um cotejo, um recorte muito simples de ser feito. Peraí, para agora. Qualquer um dos ouvintes que estiver lá em casa, ele pode parar agora e falar assim, bom, deixa eu pensar no meu último ano. Será que aquilo que eu fiz
profissionalmente, no âmbito familiar, na questão da saúde física, na questão da saúde mental, na questão das relações pessoais. Como é que foi? Você pode fazer agora um balanço do seu último ano. Viu, Caio, só para entender essa ideia. Se eu chegar e começar a verificar se nesse último ano entrou mais dinheiro no meu bolso ou saiu mais dinheiro no bolso, já é um começo desse trabalho? Se eu estiver fazendo um balanço financeiro, sim. Aham. Agora, a gente pode fazer essa correlação com a vida, não pensando em financeiro, não pensando em recurso monetário, mas sim Não somente isso. não é somente isso, e sim ganhos pessoais. Será Entendi. que aquilo que eu fiz com os meus colegas de trabalho, aquilo que eu fiz dentro de casa, com a minha família, aquilo que eu fiz com o meu corpo físico, com uma boa alimentação, eu tive maior ganho ou eu fui mais deficitário? Aquela pessoa que andou discutindo com a família inteira, uma entropia danada, uma bagunça danada, não se entendeu com nenhum familiar, a probabilidade que se ela for fazer esse balanço só do último ano, que eu estou propondo no primeiro momento, Entendi. ela vai olhar e vai falar assim, puxa, eu errei muito. Então, vale quem está nos ouvindo falar assim, bom, pensa no último ano e pensa, você acertou mais ou você errou mais? E aí você já começa a ter um diagnóstico, pessoal. Você já tem um balanço da sua vida. Ah, mas é um balanço pequeno do último ano. Por isso que a gente propõe. Vamos ampliar para 2, para 5, para o início da sua vida? Ah, mas lá no início da minha vida, pode ter alguém nos ouvindo com 80 anos e vai falar assim, eu já nem lembro o que aconteceu lá no passado. Mas se você começar a levantar fotos, dados, informações, você vai fazendo um balanço da sua vida. Entendi. Você vai construir a sua autobiografia. E essas técnicas, quais são técnicas que você daria como exemplo para gente? Então, a autobiografia é uma delas. Tá. Então, você fazer uma linha da sua vida. Uma linha do tempo. Uma linha do tempo. Pegando desde lá do começo da sua vida. Então, vamos lá. Você ressomou, você renasceu no ano tal, e de lá para cá, o que aconteceu quando tinha 2 anos de idade, que você escutou falar, com 5 anos que você já rememora, com 10 anos, na sua fase da adolescência, o que foi marcante? Você começa a fazer uma biografia pessoal ou uma autobiografia, identificando várias situações, várias ocorrências que muitas vezes se repetem. Então, o primeiro passo Às vezes coisas que aconteceram lá e que também estão acontecendo hoje. E eu não parei para arrumar, para ajustar. Exato. Esse é o problema de quem não faz um balanço. Entendi. Ele pode estar errando convincentemente no erro sem parar para perceber que ele vem atuando dessa forma. Uma outra técnica que muita gente usa para fazer o balanço é o levantamento dos traços pessoais. Certo. Os seus traços força, que são as suas potencialidades, os seus traços fardos, já é difícil de carregar, que são as suas fragilidades, os seus traços faltantes, aquilo que lhe falta na sua personalidade, na sua forma de atuação. Isso tudo é diagnóstico. Isso tudo é levantamento de quem você é, quem você vem sendo ao longo da sua vida. Eu acho interessante, né, cara, que hoje de manhã a gente teve até o depoimento do Henrique Ribeiro, e lá de São Paulo também, e que você conhece, né, e que a gente percebe que ele se deu conta lá por perto dos 48 anos, em que ele precisava estudar. Exato. Ele falou que tinha só, parece que, estudado alguns anos, ou seja, ele foi fazer supletivo, depois de fazer supletivo ele encarou uma faculdade. Isso. E se formou com 53 anos. Então, o que a gente percebe, né, Caio, que se tá faltando uma coisa para mim e aquilo me incomoda, eu tenho que olhar para aquela situação e encarar, não é? Exato. Mas e aí eu conheço o Henrique, o que ele teve que fazer? Ele parou para fazer um levantamento, um diagnóstico, um balanço. Ele fez esse balanço. Ele fez esse balanço. Literalmente, ele fez o curso Balanço Existencial, que depois a gente vai falar um pouco sobre ele. Ok. Mas ele fez um balanço da vida dele, para olhar para trás e falar assim, poxa, eu estou com 40 e tantos anos e não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquele outro. Ele identificou as lacunas que existiam. Então, o que são as fragilidades que eu tive ao longo do tempo e que, em algum momento, na hora da decisão, eu bato o pé e falo, a partir de agora, eu farei diferente. E isso, para a pessoa parar de fumar, parar de beber, melhorar o seu relacionamento familiar, melhorar o seu relacionamento com a parceira, com o parceiro, é uma decisão íntima. Tomou a decisão, se eu quiser,
eu mudo o meu ponto de Ô, Caio, vista. é para a pessoa não manter aquela síndrome da Gabriela, não é isso? Isso Eu mesmo. nasci assim, Assim, eu vivi assim, eu eu vou. serei assim. Eu vou ser Gabriela, né? Gabriela, exatamente. Isso é coisa de novela antiga, viu, gente? Quem é novo aí vai falar assim, esse povo tá doido. Não, Tanto- mas faz parte. E tem muita gente que tem a síndrome da Gabriela e não Sim. olha que a decisão é de foro íntimo. Ela pode tomar uma decisão hoje e as coisas começam a acontecer de maneira diferente a partir de amanhã. Sim, e aí a gente olha esses traços, e aí quais seriam as áreas da vida que a gente pode explanar? Eu sei que você falou no início, mas acho que talvez valha a pena de detalhar essas áreas que a gente tem que fatiar e olhar, porque assim eu vou enxergar melhor a minha situação, não é? Muito bem, é isso aí. E aí é o grande alinhamento do tema balanço existencial com o Uhum. tema autogestão existencial. Certo. Porque quando você começa a fazer esse diagnóstico, fez a sua autobiografia, identificou os seus traços, todos esses pontos que a gente foi falando, você pode compartimentar a sua vida e observar em área a área. Então, a Uhum. primeira área, quem é você? Autopesquisa pura. É o que nós chamamos do entendimento intraconsciencial, a consciência olhando para dentro, a consciência percebendo quem ela é, esses traços, esses pontos, como que ela se expressa no dia a dia. Quem é essa consciência? Qual é quando se relacionam, se referem a ela, o que falam dela? Que Uhum. personalidade é essa? Então, essa é uma das áreas que você precisa observar. E aí você vai identificar coisas boas e ruins também, né? Exatamente. Coisas que o pessoal fala, pô, ele poderia melhorar isso daí. Puxa vida, é uma pessoa muito nervosa, ninguém precisa lidar dessa forma como essa pessoa atua, mas é um traço. Uhum. O importante é ele ser mapeado. O autodiagnóstico. O autodiagnóstico, muito bom. Uma segunda área que a gente fala muito é a questão da saúde, mas não é só a saúde física, é a saúde holossomática, é a saúde física, é a saúde mental, é a saúde das energias, é um compêndio de veículos que nós nos manifestamos que eu posso observar e conseguir atuar de uma maneira diferente. Quantos daqui será que pararam para pensar sobre a sua saúde emocional, o corpo das emoções, que nós chamamos de psicossoma? Uhum. Então, é um olhar. Veja que eu estou ampliando o diagnóstico. Não é só a pessoa falar o que eu gosto, o que eu fiz, o que eu acertei. Não, peraí. Vamos pensar na área intraconsciencial, quem é ela? Vamos olhar para a saúde integral dessa pessoa? Vamos só entender isso que está trazendo. Parece que a gente vê aquelas pessoas que elas são muito competentes no seu trabalho, resolvem problemas, são excelentes profissionais, mas na hora de ir lá, por exemplo, conversar com o filho, ser mais carinhoso com a esposa, ou seja, tem ali uma barreira que a pessoa, ela, de um lado, ela é muito competente, só que no outro, do ponto de vista afetivo, tal, ela poderia ser mais maleável. Será por aí, né? Isso aí. E a esse tema que você me pergunta, ele resvala em uma outra área. Uhum. Mas o primeiro ponto, ainda na saúde integral, tem a questão do equilíbrio emocional, que ela pode estar descalçada nesse âmbito e aí ele não Sim. cuida do entorno dele. Mas resvala em uma outra área, que é a das inter-relações. Entendi. Então, a inter-relação com a família, com o filho, com a esposa, com o marido, com o pet, com o gatinho, com o cachorro, como que se relaciona com as pessoas? Sim. Com o chefe, o colega de trabalho. Essa é uma área que é importante, por isso que a gente compartimenta, né? Peraí, vamos olhar as suas relações pessoais? Caio, olhando tudo isso, parece que é muito detalhe. A pessoa dá conta disso? Dá conta. Dá conta sim, André, porque tem método para isso, né? Então você vai ter, e quando a gente falar ali do curso Balanço Existencial, uma técnica é você ter as folhas divididas de área a área, para você observar aquilo que você veio acertando na área das relações pessoais, aquilo que você porventura errou nas relações, como que está o saldo, lembra que a gente começou falando de saldo aqui, né, de resultado, e quais as ações que você pode fazer para o futuro. Mas lembre-se que ainda a gente está no diagnóstico. Sim. As ações, já estamos falando de plano para Entendi. frente. É importantíssimo a pessoa fazer o autodiagnóstico, um olhar para si mesmo, um olhar para dentro nestas áreas que a gente foi falando. Uma outra área, a área profissional. Uhum. Como é que está essa área? Ele vem acertando? A escolha do estudo e da profissão que ele atua é aquilo que lhe motiva?
Porque uma pessoa atuando em uma função que não está motivada, a tendência ao longo do tempo é uma depressão, um desestímulo, aí as outras áreas começam a ficar fragilizadas, porque ele faz aquilo descontente. Mas, Caio, aproveitando até que você lida com bastante pessoas, você faz consultoria, é empresário, ou seja, você mexe com muitas pessoas, e se tem aquele indivíduo que ele fala, poxa, mas a condição econômica do país, ela está dificultosa, é muito arriscado eu chegar e sair desse emprego, e a pessoa ela fica num reme-reme. Qual que seria a saída? Você vê que é importante ela se arriscar ou ela se preparar para, de alguma maneira, alçar um outro voo? É legal essa palavra risco, né? Porque a gente pode utilizar dentro de uma programação existencial a questão dos riscos calculados, né? Você Entendi. pode se arriscar, mas tem que ser um risco calculado. É uma outra área que é a questão financeira. Eu Uhum. costumo dizer, e trato muito com esse tema de finanças também, que se o recurso financeiro não está chegando para a pessoa, ela precisa, no mínimo, parar para fazer um balanço da vida dela. Entendi. Porque às vezes é a grande forma dos amparadores, daquelas consciências mais evoluídas que nos acompanham, de mostrar para a gente que aquela escolha não está mais assertiva do que deveria. Uhum. Então, faltou recurso financeiro, não adianta a gente projetar na situação econômica. Porque se você olhar, independente da situação econômica, tem gente com recurso e Tem tem gente gente sem com recurso. sucesso, né? Tem gente com sucesso. Então, por que que não está dando certo? Será que as escolhas que eu venho fazendo são as menos acertadas possível? Ou são as mais acertadas? Por isso, o mecanismo multidimensional, ele é muito inteligente. Dinheiro é energia. Ela vem e vai. Se não está vindo, precisa observar. Sim. Então, após a gente fazer um balanço, ter o diagnóstico pessoal, qual que seria o próximo passo? Mas não responda agora, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com Caio Polizel. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Voltamos! Don't procrastinate. Agora é 1h34, estamos na minha, na sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado, Rede Comunicadora Iguaçu, aqui é o André Chataloff, estamos no programa Projeto de Vida e entrevistando Caio Polizel com o tema Como realizar balanço da vida pessoal. Nós deixamos uma pergunta do ar, né, Caio, falando de eu já fiz o diagnóstico, já fiz o meu balanço, aí qual que é o próximo passo? Muito bom, André. Você vê que é um crescendo que nós começamos a falar, né? Falamos das áreas da vida, falamos da pessoa fazer uma autobiografia, identificar os traços, mapear a área da sua vida, e aí ela tem o dado de quem ela é, de que ela fez, do que ela realizou, o que foi assertivo, o que não foi. O próximo passo, ele é simples, é criar um plano. Uhum. Aí começa a se complexificar, porque assim, criar um plano de futuro, a pessoa vai ter que se posicionar ali e falar, bom, se eu identifiquei aqui no meu diagnóstico que eu preciso mudar de profissão, o plano vai ser fazer as ações para que ela mude de profissão. Entendi. Se no diagnóstico ela identificou que ela está num relacionamento com uma pessoa que não está mais agregando para nenhum dos lados, ela vai ter que fazer um plano onde ela se toma uma decisão de se separar, ou de iniciar um outro relacionamento, ou de iniciar um relacionamento. Ou refazer o relacionamento. Refazer o relacionamento atual, né? Reconstruir, senta, conversa e reposiciona. Então, ele basicamente, teoricamente, ele é prático, ele é fácil de ser feito, mas mexe na acomodação e a pessoa tem que se mexer. Tira da zona de conforto. Tira da zona do conforto. Porque é aí que tá. Um bom diagnóstico, ele já vem com uma base para um bom plano, para a construção de um bom plano. Porque, olha, eu já vou identificar aquilo que eu errei mais, que eu não fui assertivo, e eu vou criar um plano para melhorar a minha assertividade em todas as áreas da vida. Na questão da própria consciência, intraconsciencial, como nós falamos, na questão emocional, em todas as áreas do seu corpo físico, na questão das inter-relações, das finanças, profissional e, inclusive, da questão extrafísica, as percepções que vão além do físico. Poxa, muitas vezes a gente recebe insights, a gente identifica algo, eu tenho que tomar uma decisão,
vem a informação externa, vem a informação, às vezes, até de amparador, mas se a pessoa não está parando para observar essa questão, ela perde uma oportunidade e é muito frequente isso. Agora, Caio, como que você vê da pessoa fazer um autodiagnóstico? A gente já falou de autodiagnóstico, mas eu queria só insistir da pessoa visualizar que ela está precisando mudar algo dentro de si. Porque às vezes ela, tipo assim, a água já bateu na bunda, já está indo para o pescoço, ela não estou sentindo nada. Exatamente. Ela não. O primeiro passo é a pessoa querer olhar, autoenfrentar, né? Observar aquilo que você precisa. E muitas vezes a pessoa não faz isso de sacanagem. Sim. Ela não identifica isso. Então, dentro da lista de traços, é muito comum a gente sugerir para a pessoa que está com essa dificuldade de fazer um autoenfrentamento, pedir para as pessoas mais próximas uma lista do que ela é boa e o que ela tem fragilidades. Uhum. Ela precisa estar preparada que virão informações. Se você está pedindo, vou pedir para o meu amigo, olha, fale alguns traços. Fala umas verdades. Fale umas verdades sobre Abre a minha o coração pessoa. para mim. Abre seu coração e me fala aquilo que você sempre sentiu, pensou e nunca me falou. Se a pessoa de fato fizer essa pergunta para pessoas que ela tem algum desafeto e ela quiser enfrentar, ela terá um conteúdo de pesquisa para a montagem do plano pessoal que é riquíssimo, André. Mas ela parte desse primeiro princípio. Eu quero mudar, eu tenho a intenção de fazer uma reciclagem da minha existência, uma reciclagem existencial, aí vale a pena. Agora, a pergunta que não quer calar é: como que são feitas essas metas, delineado, então, esse processo na construção da programação existencial? A programação é para a gente dar conta? São dois pontos, né? Sim. A programação existencial, se a gente estivesse falando da Proexis, ela é realizada lá no curso intermissivo, Sim. antes do renascimento, e aí sim ela monta um plano. A facilidade para a gente tangibilizar para os nossos ouvintes é ela montar, uma vez que ela levantou, fez esse autodiagnóstico, ela desenhar o seu projeto existencial, o seu projeto de vida para os próximos anos. Uhum. Então, uma vez que ela fez um bom diagnóstico, ela identificou área a área as lacunas. Uhum. Ela vai começar a criar metas e indicadores em cada uma dessas áreas. Poxa, então, como nós falamos antes, no âmbito de relacionamento casal, ela vai olhar e vai identificar o que eu preciso melhorar aqui e ela cria uma meta para aquilo. No âmbito profissional, ela vai identificar o que precisa de melhoria, é permanecer no trabalho, é abrir uma empresa, abrir um novo negócio, é mudar de profissão, ela vai montar uma meta para isso. E essas metas, elas precisam ser bem construídas porque ela vai galgar passos para o atingimento Agora, delas. Caio, tem situações que vamos ver uma seguinte questão. Até aquele poema, né? Havia uma pedra no caminho, no meu caminho havia uma pedra. Só que o que acontece? Eu posso tirar a pedra, eu posso acabar com a pedra ou simplesmente desviar da pedra. E muitas vezes o caminho mais fácil, quando a gente identifica um problema, faz o diagnóstico, em vez de fazer o autoenfrentamento, eu vou dar uma esquivada. Eu vou aqui fazer um arrumadinho, que eu vou ficar bom para mim e aí eu tapo só com a peneira. Parece que está sendo uma boa vantagem. Mas lá na frente, eu percebo que eu fiz uma burrada, porque eu poderia ter melhorado e mudado de patamar. Como que você vê essa postura? Eu flexibilizo essa questão, porque às vezes a pessoa não tem Pode fôlego. flexibilizar. Ótimo. A pessoa não tem fôlego para lidar com aquela pedra naquele momento. Uhum. Ela precisa tomar algumas atitudes, criar algumas metas para ganhar fôlego e lá na frente voltar e resolver, tirar aquela pedra num outro momento, mas ela fortalecida. Uhum. Mas tem gente que está super fortalecido e está se esquivando. Aí isso cai na cabeça dela, porque se ela já tinha conhecimento, conteúdo e tinha potencial para fazer o autoenfrentamento, o não autoenfrentamento é uma decisão. E aí isso daí pode virar contra ela, porque aí é causa e efeito. Se fala em karma, né? É causa e efeito. Você poderia, eu sei de uma lacuna sua, eu sou seu amigo e eu não lhe falo, eu posso ter lá na frente, você vai falar, poxa, Caio, você sabia daquilo, por que não me contou? Uhum. E aí eu fico em omissão deficitária, eu fico deficitária numa atuação contigo. Entendi, aí fica uma situação difícil. Então,
eu sei agora, então, que é possível realizar, existem determinados riscos existenciais dessas ações. Você pode explicar, então, como eu faço essa melhor escolha? Muito Eu sei bom. que você já falou um pouquinho, mas eu quero que você ajude a gente, então, criar um roteiro para isso. Vamos supor que a pessoa tem uma meta de perder peso. Sim. Então, ela mapeou, fez um diagnóstico e viu que na questão da saúde física, ela está em sobrepeso. Uhum. Qual a meta dela? Ela vai definir ali que ela quer perder 5, 10... Aí tá complicado, hein? Porque X não quilos. tem como fugir. Não tem. Se é uma meta dela, Uhum. se é algo que está atrapalhando a conduta dela no dia a dia, e ela entendeu que aquilo pode ser melhorado se ela perder peso, ela pode colocar aquilo como uma meta. E aí, como que é uma análise de riscos? Existem traços, força, que a gente já listou ali quando fez o autodiagnóstico, Uhum. que podem ajudá-la a resolver essa questão. Vamos supor que ela seja uma pessoa com perseverança, um traço dela é perseverança. Então, ela vai colocar ali e usar a perseverança para resolver aquela problemática da perda de quilos. Entendi. Mas ela tem que identificar nesse mapa de risco as fragilidades. Vamos supor que ela seja preguiçosa. Uhum. A preguiça, ela vai ter que criar uma estratégia de superação, porque senão a preguiça vai atrapalhar ela de se inscrever de ir para ela pode até se inscrever numa academia, mas ela não vai para academia. Caio, mas às vezes isso que eu queria saber. Ela precisa, às vezes, identificar que ela necessita de ajuda? Precisa. Que sozinho não vai dar conta? Precisa, isso é muito bom. Quando a pessoa olha e fala assim, eu não estou dando conta de perder tantos quilos, eu não estou conseguindo, vou precisar procurar um profissional. Até eu não sei se vocês já divulgaram aqui, mas na Apex, a associação que está por trás de todo esse programa, ela Sim. tem um serviço de apoio existencial, que a gente chama de CAPEX. É um serviço gratuito que ocorre por programação, a gente pode falar o e-mail de como pode se inscrever, e que é um auxílio técnico nas diversas demandas de programação de vida dela. Você lembra de cabeça o e-mail? Lembro, é CAPEX com S, então é de serviço, né? CAPEX, @apexinternacional.org. Ok. Tá? Então, ela pode escrever lá para o CAPEX e pedir, trazer a informação do que ela gostaria de ser atendida. Olha, poderia alguém me atender porque eu estou precisando perder peso, eu preciso definir se eu mudo de cidade, se eu mudo de profissão, Ou seja, é um momento crítico que ela está passando. Isso mesmo, isso mesmo. E aí, quando nós falamos no serviço de apoio, é muito comum a pessoa já ter a solução dentro dela, mas ela começa a perceber que ela precisa abrir mão de algo que ela não está muito afim de abrir mão. Aí que dói, né? Dói muito, André. Já chegaram pessoas que foram lá para um problema. Eu quero organizar minha agenda do dia a dia. Eu estou muito desorganizado, as atividades não cabem. E aí a gente começa a usar uma técnica lá de escrever o que ela tem de atividade. E aí a pessoa começa a escrever e nem se tivesse 30 horas no dia, caberia tudo aquilo. E aí quando a gente começa a mostrar para a pessoa fala, puxa, tem gente que chora ali no atendimento, porque fala que não consegue abrir mão de nada. Isso. E aí, ela não consegue, nunca vai conseguir cumprir aquilo. É incompatível. Não cabe no dia a dia. É incompatível com a disponibilidade que ela tem. Os recursos que ela tem não são suficientes para ela descascar aquele abacaxi. Não encaixa, não tem como. É uma questão matemática. Não cabe numa quantidade de horas aquilo tudo que ela deseja fazer. Sim. Agora, Caio, então, eu sei que a gente tem o tema do balanço existencial do próximo ano, que vai ser sobre superação das adversidades. E por que escolher esse tema? Mas se não me responde agora, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Come on, come on. Voltamos, são 13 horas 49 minutos, estamos aqui na reta final. Deixamos uma questão no ar. Caio, o tema balanço deste ano será superação das adversidades. Então, por que escolher esse tema e por que eu deveria participar desse curso? Muito bom. Então, o tema do balanço 2020, né, na verdade, ali em fevereiro de 2020, ele vai tratar da questão das adversidades. E aí é legal a gente pensar que adversidades acontecem com todas as pessoas, né? A gente tem que estar preparado para as adversidades, porque elas ocorrerão em maior grau e menor grau. Sim. Pode ser uma gripe que a pessoa pegou, é uma adversidade, pode ser um pisão que ela tomou no pé e machucou
feio, mas pode ser alguma coisa de um impacto maior, né? A perda de um ente, algo que gere um impacto, um acidente muito grande. O grande ponto é que nesse próximo ano a gente está conseguindo, inclusive, trazer pessoas, porque como que funciona o curso, né, André? Deixa eu trazer um pouco do curso. O curso Balanço Existencial, que ocorre todos os anos aqui em Foz, já foram mais de 17 edições, 17 anos que já ocorreram o balanço, ele passa por vários desses pontos que nós falamos aqui. A pessoa fazer um diagnóstico da vida dela, são 4 dias de atividade, então ela faz um diagnóstico nos 2 primeiros dias, então a gente ajuda com as técnicas, um pouco de técnica do que nós falamos aqui, e os últimos 2 dias ela monta o projeto de vida dela. E no meio disso, tem pessoas que vêm mostrar como é que fez o seu balanço de vida, como é que está naquela situação. E várias pessoas que superaram adversidades ao longo do tempo, né? A pessoa que se acidentou, teve um problema grave e que teve que fazer toda uma reperspectivação na vida dela. Esse é um caso um pouco mais sério. Mas tem pessoas que fizeram uma virada porque decidiram que iam parar aquele posicionamento que era equivocado e que ela decidiu. Então, a partir de agora, eu vou priorizar outras coisas. Nós já até tivemos um caso que eu me lembro de uma atriz internacional que vem falar das suas reciclagens. Exatamente. Uma pessoa que perdeu o marido no voo da Chapecoense, que estava lá e ela teve que fazer toda uma reciclagem da vida dela. Então, são pessoas que vão superando os seus desafios e que é possível. Né? Se aquela pessoa pôde, eu também posso. Se a pessoa pode. Então, a gente traz sempre casuísticas para que a pessoa olhe e fala, poxa, isso daí eu posso fazer também. Então, é um curso que vai acontecer do dia 22 a 25 de fevereiro, está bem antecipado, mas para a pessoa se programar para o carnaval. Tem muita gente que olha para o carnaval... de avião, isso, hospedagem... eu quero ir para Foz, eu quero aproveitar, não gosto da bagunça do carnaval, não gosto desse movimento que existe, eu posso fazer algo diferente? Pode. E aí a gente tem o balanço existencial para que nos 4 dias do carnaval a pessoa faça uma imersão nela mesma. Okay. É um autodiagnóstico e um autoplanejamento dos seus próximos passos evolutivos. Então fica aqui o convite, basta acessar o site da Apex, que é www.apexinternacional.org e tem lá as informações do curso Balanço Existencial. Agora, a gente está aqui nos minutos finais, você gostaria de fazer alguma consideração ou explicar melhor a dinâmica mesmo para a pessoa entender como que é? Você já está falando aqui, a gente já entende, já consegue visualizar que é um momento favorável à autorreflexão, né? Ou seja, tem subsídios, são técnicas, são coisas que nós não estamos fazendo o primeiro curso, né? Então já tem uma história, já tem uma história de sucesso, né? Exato. E é muito legal, André, porque você não faz esse levantamento, esse diagnóstico sozinho. É uma média de 80 a 100 pessoas junto, que durante os 4 dias vai refletindo, vai trocando ideias, vai aprendendo um com o outro, além das casuísticas, as pessoas que sentam ali do seu lado, na cadeira do lado onde você está fazendo o seu diagnóstico, é muito rico essa troca. E é nesse momento que existe, que a gente fala muito da palavra holopensene, né, um conjunto de pensamentos, sentimentos e energia, tem um ambiente propício para essa reflexão, propício para esse aprofundamento. Então, ela pode ali sentar, começar a refletir, começar a preencher a apostila, tudo mediado com pessoas que, como você disse, não é a primeira edição, já passamos de 17 edições, então ele está muito maceteado. E tem outras atividades que vão plugando ali junto, né? Nós vamos ter uma atividade chamada Júri Simulado no próximo ano, que aí a pessoa também pode olhar, tomar uma decisão para se aquela situação que vai ser demonstrada, como se fosse um teatro ali, é o mais assertivo ou não, como ela tomaria, que decisão ela tomaria sobre aquela situação. Entendi. Então, são vários casos que vão embasando e para que fique lúdico e com aprofundamento ao mesmo tempo. A pessoa precisa querer fazer o autoenfrentamento. Se ela quiser, ninguém segura uma mudança pessoal. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando para este público seleto aí que nos acompanha e agradeço a Apex como um todo pela oportunidade. Caio, que nós agradecemos a sua presença. Obrigado. E a participação sempre constante e desafiadora, que é manter o quadro Momento de Autogestão.
Obrigado. que eu imagino que você deve suar bastante a camisa. Você aí que está escutando, que queira ser a consim cobaia do Caio, é só procurar o Caio, que ele está sempre procurando alguém. Hoje eu fui a consim cobaia dele, né? Isso aí, obrigado. Mas valeu, Caio. Obrigadão mesmo. Então, pessoal, vamos agora para o momento Proexis no Mundo. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Meu nome é Márcia Ram, sou advogada, sou consciencióloga, professora universitária e conheci a Conscienciologia em 1997. Em 2003, eu fiz um curso, o CIP, que é um curso pelo IPC. O curso foi muito bom para mim. Conversando com uma grande amiga que se chama Simone de Nebier, lá de Gramado, eu soube que existia o Para-Direito. E soube que tinha uma pessoa que pesquisava isso em Foz do Iguaçu. Essa pessoa se chamava Cristina Aracari. Então, Simone de Nebier e Cristina Aracari, que foram pessoas que me ajudaram a encontrar dentro da Conscienciologia a Para-Direitologia. Naquele momento, quando soube que existia essa temática, entrei em contato com a Cristina para expor que eu gostaria muito de pesquisar sobre isso. Cristina logo me acolheu, me convidou para fazer parte do CIAJUC, que é o Conselho de Advogados da Unicim, e aí eu comecei a atuar na área. Fui muito participante do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, e em seguida nós já montamos também o Colégio Invisível da Paradireitologia. Montamos aqui em Foz do Iguaçu a pré-IC Juriscons. Foi um trabalho muito bacana, com vários voluntários, e nós acabamos por transformar aquela pré-IC na Juriscons, que é a instituição hoje que existe em Foz do Iguaçu. Essa instituição, ela estuda e tem como mater pensene a pesquisa da paradireitologia e as práticas da paradireitologia no planeta. E atualmente eu estou voluntariando nessa instituição, tem um papel importante lá que estou desempenhando, assim como os meus colegas lá voluntários, e eu me sinto plena, me sinto em dia com a minha Proexis em função disso. Além da Juriscons, eu também voluntario na Interpares, na área jurídica, auxiliando com essa área jurídica. Eu vejo uma convergência disso com a minha vida, pois eu trabalho na área jurídica, eu sou assessora jurídica, sempre fui advogada, há mais de 20 anos que advogo, e eu tento trazer o para-direito para as minhas práticas diárias, para a minha vivência. Eu tenho família, filhos, marido, duplista, e vivo uma vida focada na conscienciologia. Para o futuro, meus planos são continuar me aprofundando cada vez mais e mais e me reciclando dentro do Paradireito. Acabamos de presenciar mais um Proexis no Mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Come on, come on. Estamos agora indo para a reta final. Come on, come on. Vocês gostaram do nosso programa? Bem, eu gostei, né? Então, espero que vocês continuem gostando. Deixamos uma perguntinha no ar, no começo, falando sobre o que seria o princípio da sublimação serexológica. Exemplifique. Então, se a gente for olhar essa questão desse princípio, tem a ver com serexológico, tem a ver com as vidas sucessivas. Você imagina um ex-militar que outrora estava lá no campo de batalha, gostando justamente daqueles conflitos, daqueles embates, e a pessoa evoluiu e hoje é um ator de filmes e trabalha na vida, né, fazendo filmes de guerra. Então, ele não está mais na guerra, não está mais naquele ambiente, mas ao mesmo tempo ele já deu um passo para frente, mas não superou completamente aquela condição. Isso é uma sublimação, quer dizer, houve uma melhoria do processo dela, mas ainda está num processo, porque desvencilhar, mudar
a gente não muda de uma hora para outra, existem etapas. Por isso que é importante essa ideia que o Caio trouxe do balanço, é que nós vamos fazendo diversos balanços durante a nossa existência. A gente percebe que muita gente faz balanço num ano, às vezes espera 1, 2 anos, faz de novo outro. Então ela vai o quê? Ela vai tirando medidas, vai acompanhando aquele processo, porque você sabe, você toma uma decisão hoje, e nem sempre ela materializa no dia seguinte. Você precisa de um tempo de digestão ali, né? E acontece em muitos casos de situações mais arregadas, mais densificadas naquela personalidade, que precisa de um tempo maior para a mudança. Vocês gostaram do programa? Gente, fiquem conosco, fiquem com a programação RCI, sempre ao seu lado, uma programação recheada aí, sempre de entretenimento, entrevistas, uma boa conversa, uma boa abordagem para você aproveitar o seu dia a dia. Fiquem conosco e até semana que vem com mais um programa. Bom final de semana a todos e todas. Come on, come on. Come on, come on.